sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise AC, tensões, amplitude e fase, usando esquadro e transferidor. Esse exercício vai completar o exercício do tutorial passado, que mostra como analisar circuitos AC sem usar números complexos. O link está na descrição desse vídeo. Nesse tutorial, vou mostrar como desenhar os vetores das tensões com amplitude e fase bem direitinho no plano das impedâncias. Vamos lá? Eu vou usar a mesma filosofia do tutorial passado. Vou usar esquadro e transferidor para determinar as grandezas de um circuito AC. Para manter o ritmo e ir praticando, vou resolver um novo circuito, o circuito da figura. Determine as tensões e correntes no circuito da figura. Tudo começa passando o circuito para o plano das impedâncias. Vou começar calculando a impedância indutiva, que é igual a 2πfL. Isso dá 82,9 ohm, arredondando para 83 ohm. Agora é só desenhar a impedância equivalente, somando a resistência e a reatância indutiva, colocando mais J na frente da reatância indutiva. Se fosse um capacitor, seria menos J. Vou começar desenhando o triângulo das impedâncias, desenhando o vetor resistência, que é o vetor com maior valor. Assim, 10 centímetros na régua vão equivaler a 100 ohm, que é a impedância da resistência. Vou desenhar no eixo horizontal, o eixo real. A escala será 10 sobre 100, isso dá 0,1. Vou deixar bem no cantinho, simples assim. Agora vou desenhar o vetor reatância indutiva. Qual o comprimento? É só multiplicar o valor da reatância indutiva vezes a escala. Isso dá 8,3 centímetros. Vou desenhar no eixo vertical, o eixo imaginário. Não se preocupe com o sentido agora. Mais tarde a gente acerta o ângulo bem direitinho. Agora é só desenhar a hipotenusa para termos a impedância equivalente. Depois, medir o comprimento. Deu 13 centímetros. Agora é só calcular o valor dividindo o comprimento pela escala. Isso mesmo. Agora tem que dividir para o valor aumentar. Deu 130 ohm. Esse é o módulo da impedância equivalente. Como determinar o ângulo da impedância equivalente? Aí entra em cena o esquadro. Coloque o esquadro no vértice entre o vetor impedância e o vetor resistência, posicionando 0 grau bem sobre o vetor da impedância. Esse vetor impedância está em paralelo com o vetor tensão, que está desenhado a 0 grau. Hoje, isso tudo vai ficar bem claro. Medindo o ângulo, deu 39,5 graus. Ficou entre 39 e 40 graus ali, ó. Agora temos a impedância equivalente completa. Módulo 130 ohm. O ângulo, mais 39,5 graus. É mais porque é uma reatância indutiva. Agora está na hora de acertar o sinal do ângulo. Se for indutância, será positivo. Se for capacitância, será negativo. Você deve desenhar esse valor no circuito e continuar o exercício. Agora fica fácil calcular a corrente I no circuito. É só usar a lei de Ohm aplicada às impedâncias. Corrente igual a tensão V1 sobre a impedância equivalente ZE. Simples assim. O módulo da corrente é igual a 1,69 amperes. E o ângulo é igual a 0 menos 39,5 graus. Lembre-se, é uma divisão. Então, tem que diminuir os ângulos. O ângulo é menos 39,5 graus. Isso indica que a corrente está atrasada. Claro, é um indutor. Agora é só escrever no diagrama. O módulo é o que você mede no amperímetro AC. Primeiro de tudo, vou calcular os valores das tensões usando a proporção. Eu sei o valor da tensão V1, que nesse caso é 220 volts. Eu sei o comprimento da reta da hipotenusa. Nesse caso é igual a 13 centímetros. Então, 13 centímetros nesse desenho equivale a 220 volts. Essa é a proporção do desenho. 13 sobre 220. Isso dá 0,06.
Agora, usando essa proporção, é possível determinar VR. É só dividir 10 centímetros, a dimensão do triângulo, para o vetor VR, pela proporção. Isso dá 169,34 volts. O mesmo cálculo deverá ser usado para determinar a tensão na reatância. É só dividir 8,3 centímetros, a dimensão do triângulo para o vetor Vx, pela proporção. Isso dá 140,45 volts. Essas serão as tensões que você irá medir com o seu voltímetro AC. 169,34 volts AC sobre a resistência e 140,45 volts AC sobre o indutor. Mas e quanto aos ângulos de defasagem? Como determiná-los? É isso que eu vou mostrar agora. Agora vou mostrar a você a mágica final. Como orientar o triângulo das tensões no plano das impedâncias. Primeiro, vamos desenhar o plano das impedâncias com o eixo real horizontal e o eixo imaginário vertical. Note que o 0 grau está posicionado sobre o eixo horizontal. Agora, vou deslocar o triângulo das tensões, posicionando a tensão V1 exatamente a 0 grau. Porque V1 é a tensão da fonte, que nesse caso é 220 volts, 0 grau. Isso mesmo, quando nada é indicado na fonte, isso quer dizer que o ângulo de defasagem é 0 grau. Você tem que prestar bastante atenção na tensão da fonte. Normalmente ela está a 0 grau e será a tensão de referência. Mas, eventualmente, a tensão da fonte vai sair com uma defasagem. Então, o triângulo das tensões deverá ser posicionado sobre a reta da defasagem da fonte. A fonte será a referência, mas nem sempre será 0 grau. Observe a tensão na resistência. Ela está defasada de menos 39,5 graus. Essa é exatamente a defasagem da corrente. Esse é um detalhe importante, fundamental. A tensão na resistência está em fase com a corrente. Isso vai acontecer sempre. Vou desenhar na cor marrom a reta que indica a direção da corrente. Vou colocar um vetor unitário só para indicar que essa é a direção da corrente. Observe que a tensão na reatância indutiva está adiantada de 90 graus em relação à corrente. Preste bem a atenção nesse detalhe. A tensão está adiantada em relação à corrente que circula no indutor, não em relação à referência 0 graus. A tensão está adiantada? Claro, é um indutor. Isso sempre vai acontecer no indutor. No capacitor, a tensão está atrasada. Agora, o ângulo da tensão na reatância Vx. Os ângulos sempre são medidos em relação ao 0 grau. Todos os ângulos de defasagem são medidos em relação ao 0 grau. Para desenhar o ângulo de defasagem da tensão na reatância, é só estender a reta da direção do vetor Vx, passando pelo eixo horizontal, o eixo 0 grau. Agora é só usar o transferidor e medir o ângulo. Isso dá exatamente 50 graus. Observe que o 0 grau foi colocado no eixo horizontal. Pronto! Agora temos todas as tensões com módulo e defasagem, isso é, os ângulos. A tensão na resistência é igual a 169,34 volts, ângulo de menos 39,5 graus. Observe bem no desenho dos vetores. Então, esse é o valor da tensão na resistência. A tensão na reatância indutiva, no indutor, é de 140,45 volts, ângulo de mais 50 graus. Observe bem no desenho dos vetores. O ângulo é medido em relação ao eixo horizontal. Então, esse é o valor da tensão no indutor. Note que a corrente é igual a 1,69 amperes, ângulo de menos 39,5 graus, o mesmo ângulo da tensão na resistência. Isso sempre vai acontecer, não esqueça. O ângulo da tensão na resistência e a corrente na resistência são os mesmos. A tensão e a corrente na resistência estão em fase.
Você viu nesse tutorial como usar o esquadro e o transferidor para determinar os módulos e ângulos das tensões em um circuito com uma resistência em série com uma reatância. Mas o que acontece se o circuito tiver indutores e capacitores, tudo junto, e às vezes separados? Bem, isso é o que veremos nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!